aí, olha só que interessante. Ele assume isso nessa entrevista, ele é entrevistado depois, anos depois, e ele confirma tudo isso, assim, tá? E aí, cara, eu não vou ficar aqui me estendendo e falando o inteiro do livro, assim, mas tem umas anedotas que ele conta que são muito loucas, assim, que tem uma que ele conta que ele diz assim, a gente perguntou, vamos incluir tal comportamento no diagnóstico X? Aí tava uma galera falando, acho que sim. Aí um psiquiatra levanta a mão e diz assim, não, esse daí não pode estar aí, porque eu faço isso. Totalmente pessoal. Entendeu? Você entende o perigo, cara, de fazer isso? E aí, o que aconteceu ao longo das décadas, tá? É muito importante que quem tá vendo a gente, que, cara, nem eu, nem Eslen somos anti-psiquiatria, anti-DSM. Isso aqui, como eu disse, é o melhor que a gente tem, mas precisa ser melhor. A gente tem ainda uma coisa muito frouxa pra, de fato, classificar psicopatologias, pra, de fato, ter uma base sólida científica disso aqui, tá? Alguns desses diagnósticos foram ganhando mais dessa precisão. Puxa, parece que algumas coisas se confirmam, mas muito menos que a gente gostaria. Vídeo Eslen dizer aqui, cara, você às vezes pega o cérebro de 2 pacientes deprimidos e eles são totalmente diferentes. Então, putz, será que se não tá no cérebro... Então, será que a categoria é boa? Porque tem 2 cérebros muito diferentes com a mesma categoria. Você entende isso, cara? Tipo assim, ó, dependendo do perfil do paciente com depressão que você pegar e do perfil de paciente com transtorno de ansiedade que você pegar, que segundo esse manual aqui eles estão em 2 caixinhas separadas, dependendo a caixinha da depressão e a caixinha da ansiedade, segundo o manual os pacientes são separados. Dependendo aonde que ele tá aqui, esse paciente vai se parecer mais com esse do que com outro dentro dessa caixinha. Então, a questão que fica assim, que manual é esse que a gente classifica 2 transtornos diferentes e os pacientes muitas vezes se parecem com o outro transtorno e não com ele mesmo. Então isso é um levantamento importante, é uma crítica importante que é feita e acho que tem que levar em consideração pela ciência e pela produção de novas classificações nosológicas. Outra crítica importante é que a comorbidade é a regra, não é exceção. Raramente tu tem um paciente com um só desse daqui. Normalmente ele tem mais de um. Então o cara tem depressão, mas também tem abuso de álcool, também tem transtorno de ansiedade. Ou o cara é bipolar, mas tem um transtorno de uso de substância. Então como é que faz? Cada manual que passou ele ficou mais grosso. E aí entra essa crítica, será que estão patologizando? Porque cada vez tem mais. Agora, não sei se esse aqui já tem ou o outro vai ter coisa por uso de internet. E então, assim, são críticas que são feitas, Vilela, que a gente, ou pelo menos eu, assim, compactuo dessas críticas, mas ao mesmo tempo entendo que isso daqui é o menos pior. Então, quando alguém perguntar pra você a partir de agora, aonde que começa o transtorno mental, tu fala a frase do Sergião, cara. Fala, cara, é complicado, cara. É complicado, cara. É difícil estabelecer. E aí eu fiz aqui se o Jean me permitir, pra gente seguir o debate também. Porque a questão é assim, ó. Como é que a gente vai entender da onde que vem esse padrão de comportamento disfuncional? Porque assim, como o Jean falou, dentro da sociedade a gente tem uma pulverização de comportamentos e alguns desses comportamentos, segundo o manual, se enquadram, dependendo do contexto, da gravidade, tudo que a gente já falou, se enquadram como um comportamento disfuncional. Perfeito? A parada é assim, cara, quando a gente vai estudar da onde que vem o comportamento ou como que a gente se comporta, o negócio é mais complicado que isso daí ainda. E veja que esse manual aqui, ele está tentando categorizar o resultado dessa tabelinha que eu escrevi aqui. Essa tabelinha que eu escrevi aqui, cara, foi uma tabelinha que o Skinner, ele publicou num artigo da Science, intitulado Select by Consequences, um artigo publicado na década de 70. 81.